quem derrotou todo o pecado e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz estremece a terra, em tua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar
Glória a Deus. Tua graça é maravilhosa, Senhor. Jardim em mim. Se eu vendesse
te adoramos, Jesus. Jesus, glórias a ti, Deus. Aleluias. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Lamento por viver indiferente, lamento
ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós só queremos a tua presença, Deus. Nos perdoa, Senhor, que nós vivemos só para nós mesmos, Jesus. Só pensamos nos nossos interesses, Senhor. Mas que nós possamos olhar para o nosso próximo, Jesus. Olhar para ti, Deus. Para aquilo que o Senhor tem para cumprir, Senhor. Para os teus propósitos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Porque só por ti, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos a tua presença, Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. Chamar as crianças para estarem vindo aqui na frente, para a gente orar por eles, e enviar eles para a salinha, para o culto infantil. Bora, galera! Aí, sem briga. Estendo as mãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por este momento, pelas crianças, Deus, pelas professoras, ó Pai. Senhor, que elas possam aprender, Deus, a Tua palavra, ficar gravada, Senhor, no coração delas e na sua mente. Deus, também coloca, Senhor, a vida das professoras, Senhor, das irmãs que vão estarem ministrando a Tua palavra na vida dessas crianças. Deus abençoe, Senhor, as irmãs, abençoe, Senhor, as suas mãos, Senhor, a sua mente, Deus, a sua boca, Pai, e aquilo, Senhor, que elas ministrarem, Senhor, seja vindo, Senhor, da parte de Deus, baseado na Tua palavra, e que possa, Pai, gerar frutos, Senhor, nessa geração dessas crianças da nossa igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou chamar aqui o Alex para estar ministrando a palavra, dando continuidade na série do Sermão do Monte. Agora não esqueci. Bom dia, irmãos. Acho que eu vou pregar lá na salinha, que lá tem mais gente do que aqui. Eu vou descer. Ai, ai. Só queria compartilhar assim, irmãos, enquanto essa manhã assim, sentado aqui, pensando, né, em tudo que a gente tem vivido durante esses anos e esse momento que a gente tem vivido juntos, assim, meu coração se enche de alegria, sabe? Por ter vocês, assim, né? A gente sabe que nós passamos por muitas coisas e juntos, né, como comunidade, como igreja, e você ter um grupo de pessoas que permaneceram unidas, né, que a gente sabe que não tem ambiente social, igreja, trabalho, empresa, escola, onde todos são perfeitos, né, e vivem em harmonia, e nem tem que ser assim, né, mas é muito bom a gente se sentir feliz, né,
onde a gente está, com as pessoas que a gente tem em volta, esse senso de família que a gente tem, né? E família briga, família discute, discorda, mas permanece unidas. Então, meu coração sente de alegria pelo meu filho Bernardo, pela minha esposa Juliana, né? Por todos os desafios que a gente tem enfrentado juntos. Então, é uma bênção ter vocês, né? Meu sentimento, eu acho que a gente tem que ter essa reflexão de que, assim, eu já tenho 44 anos, já passei por uma igreja, essa é a segunda, né, dessa comunidade, apesar de ter mudado algumas vezes de nome, mas, assim, sabe o que eu penso, irmãos? A gente precisa envelhecer juntos, né? A gente precisa envelhecer juntos, porque quando a gente precisar, nos momentos difíceis, para chorar, para compartilhar as alegrias, que a gente tenha pessoas que caminharam com a gente, né? Que a gente não vá para um outro lugar, tem que construir uma nova história, um novo vínculo, e sendo que a gente já passou por tantas coisas juntos, né? Que a gente possa envelhecer, Renato lá com os seus 60 e poucos anos, eu com os meus 60 e poucos, a gente falar, caramba, bem, quanta coisa a gente já viveu juntos, né? E poder contar um com o outro. Eu acho que isso é muito importante para a nossa vida. Isso é uma bênção. Hoje vou ser bem breve, tá, irmãos? Não vou me estender muito. É um tema muito importante quando a gente fala do Sermão do Monte. A gente tem compartilhado aqui que ele nos desafia a olhar para o nosso coração e entender se realmente a gente faz parte desse reino de Deus. Porque o Sermão do Monte, ele traz as evidências de uma vida transformada. Ele não é uma orientação ou uma regra comportamental para que a gente se torne um cristão, mas ele é uma evidência viva de quem foi alcançado e transformado por essa obra redentora de Jesus Cristo. Mas quando a gente vai a fundo e começa a meditar, a gente vê que algumas coisas não foram tão transformadas, isso gera dúvida. Será que realmente eu fui alcançado por esse reino? Eu faço parte desse reino de filhos? Mas, ao mesmo tempo, só o fato da gente ter essa reflexão de autocrítica, de cobrança, nos faz entender que o Espírito habita em nós e de que Ele quer nos mover para essa regeneração completa da obra de Deus em nossas vidas. Então, é muito importante esse tempo de compartilharmos aqui o Sermão do Monte. E hoje a gente vai falar de um tema tão central também à vida cristã, que é a misericórdia. A misericórdia de Deus. Ele é tão central porque ele é uma evidência do entendimento da obra de Cristo em nossas vidas e de que ela precisa ser externalizada através de nós. No entanto, eu coloquei um tema, né? O Paulo sempre pede, qual tema, né, que a gente vai colocar lá no Instagram e tudo mais. Eu acho que foi um tema bem polêmico, porque eu coloquei assim, a graça do desgraçado. E eu queria explicar isso melhor para vocês, porque nós precisamos ter o entendimento lá de Romanos que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não havia graça, não havia nada em nós. E Deus, em sua misericórdia, em seu amor eterno por nós, Ele nos derrama essa graça para que os desgraçados também tenham oportunidade de exercer graça na vida dos outros. Então, a misericórdia é uma graça em nossas vidas, de pessoas que não mereciam nada, que não mereciam o mínimo de atenção por parte de Deus, mas que Deus vai lá, ama, transforma, cuida e fala, agora você vai ser alguém que vai transmitir essa graça que foi derramada sobre a sua vida. O termo grego usado por Jesus, quando ele fala de misericórdia lá no texto, vou convidá-los a abrir lá em Mateus 5, versículo 7, para lermos juntos. Mateus 5, versículo 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericordiosa. A minha versão é a nova versão transformada. Então, ele diz assim, felizes os misericordiosos, né? E esses felizes não quer dizer de um sentimento, mas ele quer dizer de uma plenitude que existe em cada cristão, em cada filho de Deus, pois eles também receberão misericórdia. E aí, o termo usado por Jesus, que é eleuel, não diz respeito apenas de um sentimento. Ele fala sobre um agir movido por compaixão, uma disposição de se inclinar em direção ao necessitado. Eu acho que, para ilustrar e trazer um entendimento a respeito do que é esse agir movido de compaixão, é o texto que fala do bom samaritano, né? De que um homem está lá, jogado no chão,
Passa o sacerdote, passa o levita e ninguém atende aquele homem. Mas passa um samaritano, alguém nem considerado fazendo parte da aliança. E movido por compaixão, ele tem uma ação intencional. Ele vai, resgata aquele homem, ele vai e tira aquele homem daquele ambiente de queda, de desespero, de insegurança, de desesperança. Ele trata a vida daquele homem, ele ajuda aquele homem, ele faz tudo o que ele pode por aquele homem, sem perguntar: aonde você mora? Quem são seus pais? Qual a sua conta bancária? O que você vai me dar depois de que eu te ajudar? Então, esse é um exemplo bem característico do que é a misericórdia, um agir movido, intencional. Charles Spurgeon diz assim: aquele que entende quanto Deus já o perdoou, não terá dificuldade de estender perdão aos outros. Né? Isso é muito importante. Se nós temos o entendimento do quanto fomos perdoados, e aí a gente precisa tirar aquele senso de auto-mérito, mas eu sou menos pecador do que o Renato. Renato, quando eu conheci a história dele, que vida triste, viu? Esse merecia o perdão de Deus. Eu já tinha uma vida centrada, nunca dei trabalho para os meus pais. Não existe esse mérito em nós. Todos nós merecemos a mais alta punição. E Deus estendeu o seu perdão a cada um de nós. Então, esse autoentendimento vai me fazer perdoar o imperdoável. Ou me fazer, pelo menos, ter esse entendimento, essa intenção de perdoar aquele que não merece. Hernandes Dias Lopes diz assim: a misericórdia é o amor de Deus saindo do coração para alcançar vidas feridas. Paulo Borges Júnior diz: a verdadeira espiritualidade é ver o outro com os olhos de Deus. Portanto, a misericórdia não é um comportamento opcional. Ela é a evidência viva de quem já foi abraçado pela misericórdia de Deus. Existe uma história, né, também para ilustrar aqui, trazer uma introdução. Nos primórdios, quando a gente fala a respeito do que era um exército, um contingente de soldados, aquele que deserdava, né, ele era condenado à morte, né? Você não tinha opção. Então, se você deserdava, se você desacatava, se você tinha algum comportamento de indisciplina, você não podia simplesmente falar: eu não quero mais continuar aqui nesse exército, não quero ir para a guerra. Ele deserdava. E quando ele deserdava, ele saía, ele era morto. Se ele fosse encontrado, ele era morto. Tem filmes que relatam isso. Há uma história de que um soldado do exército de Napoleão, ele, por indisciplina e caracterizado, e realmente ele foi indisciplinado, Napoleão condena ele à morte. E aí chega a mãe dele, em Napoleão, clamando por misericórdia pelo filho. Por favor, Napoleão, tenha misericórdia do meu filho. Napoleão vira para a mãe e fala assim: ele não merece misericórdia. Aí a mãe dele vira para Napoleão e fala assim: e é por isso mesmo que eu peço misericórdia. Se ele não merecesse, não era misericórdia. Então, isso traz um entendimento bem profundo para nós do que é a misericórdia. A misericórdia é dado àqueles que não merecem. Aqueles que não têm nenhum ato e nem expectativa. A gente precisa entender essa expectativa de restauração, porque isso tem tomado o coração de muitos cristãos nos últimos dias. A gente olha para o outro, acho que até o nosso evangelismo está muito baseado na possibilidade de transformação do outro. Vamos ser sinceros? Quando a gente olha alguém com a vida muito, muito, muito torta, quando a gente olha para as pessoas no mundo que só fazem mal, e a gente pode enumerar, né, por exemplo, dar nomes, Vladimir Putin, por exemplo, a gente pode olhar para os terroristas, né, da Al-Qaeda, a gente pode olhar para as pessoas muito mais ruins desse mundo, pessoas que extravasam a sua maldade, a sua compreensão distorcida da vida. A gente pensa em evangelizar essas pessoas, a gente olha para eles e fala assim: eu preciso falar de Jesus para ele. Ele precisa ser transformado por esse perdão que me alcançou. Mas quando a gente olha alguém, por exemplo, um colega de trabalho, a gente até tem algumas frases que diz assim: cara, você tem um comportamento, você pensa direitinho, você só falta ser crente.
Por quê? Porque a gente vê uma possibilidade daquela pessoa de se parecer conosco, porque ela já está num caminho comportamental, moral. Estou falando alguma inverdade? Mas é assim, porque o meu coração é assim. A gente olha para as pessoas e a gente começa a fazer um juízo, uma condição para dizer, vamos pregar o evangelho para esse? Esse não, esse já está perdido no mundo. Esse não tem jeito. Mas a verdade é, se ele merecesse, não seria misericórdia. E esse sentimento, eu creio que Deus nos chamou nessa manhã para ouvir essa mensagem, para que a gente medite nisso. Só é misericórdia, só é essa evidência na vida de um crente, de um cristão, para aqueles que não merecem. Quem são os misericordiosos? Primeiro ponto, são aqueles cujo coração foi quebrantado por Deus. A misericórdia, ela nasce de quem reconhece sua própria miséria espiritual. A gente consegue ver uma conexão do Sermão do Monte, né? Quando Jesus começa lá falando que os pobres de espírito, então essa consciência da pobreza espiritual, da necessidade de redenção, de salvação, de transformação, vai nos levar a um coração misericordioso. Então, eu tenho entendimento da minha pobreza, eu choro por isso, isso me destrói, fala quão pecador eu sou, quão imerecedor eu sou. E aí isso me conduz a ter um coração mais manso, não lutar pelos meus direitos, né? Um entendimento que eu tive a respeito de iniquidade, né? Que a gente automaticamente pensa que iníquo é aquele que vive de uma forma totalmente discrepante, fora e contrária às vontades de Deus. É aquele que é injusto. E o entendimento de iníquo não é esse. O iníquo é aquele que tem o senso de justiça próprio e ele luta por esse senso de justiça constantemente. Eu estou certo nisso, esse é o meu direito, em favor ao meu direito, ao que é justo para mim, eu passo por cima de todos. Né? Então, é esse sentimento. Então, muitas vezes, a gente pode estar, erroneamente, vivendo uma vida cristã, mas lutando e fazendo tudo para garantir o nosso direito. Isso é um senso de justiça que ele extingue a justiça de Deus em nossas vidas. Porque se Deus olhasse para nós com esse mesmo pensamento, pecadores, todo mundo morto, todo mundo merece o inferno. Deus poderia, não poderia? Ele santo, separado, perfeito, ele não fez isso. Então, você entende que a justiça e o direito, nem sempre, da nossa perspectiva, revela evidência de uma vida cristã? Porque se o meu direito me faz passar por cima das pessoas e, muitas vezes, ofender as pessoas ou não permitir o processo de evolução e aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um, isso pode ser iniquidade. E todos nós, irmãos, vivemos momentos assim, né? Alguns irmãos que eu compartilhei pessoalmente sabem do desafio que eu tenho enfrentado junto com a minha família, com a Ju pessoalmente, uma questão de direito, né? Uma questão de direito. E essa semana teve uma audiência e assim, aí uma situação para mim bem constrangedora, difícil, mas eu estava em Goiânia, eu acordei de madrugada e comecei a orar, porque eu tinha audiência no dia seguinte, né? Aliás, naquele dia, era de madrugada. E no meu coração, irmãos, a minha oração era: Deus, a única coisa que eu te peço, Pai, eu não peço para que a minha justiça seja feita aos meus olhos, né? Porque às vezes a nossa justiça ela é errônea, o coração do homem é enganoso. Mas a minha oração é: Deus, ganhando esse processo, a minha oração é: não me deixe que meu coração se alegre dizendo, eu ganhei. O Senhor veio ao meu favor e eu ganhei. A minha oração é essa, eu não quero perder o meu coração, porque não é uma questão de ser vitorioso, entende? Sobre os outros. É uma questão de, a gente possa até falar de coerência, de bom senso, mas eu não quero ter prazer, eu não quero ter alegria nessa vitória. Porque se eu tiver, meu coração se perdeu. Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Então, a nossa vida deveria se basear nos princípios, naquilo que a gente... naquilo que as pessoas não veem, naquilo que é subjetivo, mas é mais real do que aquilo que nós vemos. São os princípios e os valores que nós carregamos e levamos.
Então, misericórdia. E como essas séries, o que a gente tem compartilhado aqui, o Paulo, o fato de eu ter que ler, estudar, tem transformado e ajudado o meu coração nesse processo. Porque a nossa tendência é uma inclinação para a carne, para os nossos direitos, para a nossa razão, e isso nos fazer ofender pessoas, nos fazer sair das promessas e da identidade que nós temos em Deus. A misericórdia, como eu disse, ela nasce, né, de quem reconhece a própria miséria, é o fruto natural das primeiras bem-aventuranças. Os pobres de espírito, os mansos, os limpos de coração, quem entende sua necessidade de graça, passa a ver o outro com mais ternura. Uma das características também são aqueles cuja compaixão se torna ação. A misericórdia é amor que se move, é amor que se faz gesto. Tim Keller diz: graça recebida se transforma em graça oferecida. Não basta sentir, é preciso caminhar em direção ao sofrimento do outro. Essa é uma reflexão que, para nós que estamos iniciando aqui, como uma nova comunidade, uma nova denominação, né, estabelecendo os pilares daquilo que a gente quer contribuir para a nossa sociedade, para as pessoas internas. E assim, eu até compartilho, a gente tem pessoas aqui com o coração muito movido a esse amor e estender essa graça, já que ela me compartilha quase que semanalmente vídeos de igrejas que têm um tipo de ação social, que recebem moradores de rua, dão banho, fazem culto, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que são excluídas da sociedade, estão à margem, como homossexuais, transexuais. Isso é uma marca da graça de Deus, essa inclinação. Eu preciso alcançar, porque eu fui alcançado por algo tão grande, por um amor que me transformou e me perdoou. Eu preciso externar isso na vida dos outros. E como é que eu faço isso? Intencionalmente, através de ações. Então, essa reflexão ela tem que estar presente no nosso coração, que nós, como comunidade Porto da Rocha, ofereceremos para a sociedade. Eu tenho compartilhado e sempre vou falar, nós nos tornaremos, que eu acredito que a igreja ela tem uma evidência clara, que é discipulado e batismo. Nós nos tornaremos, a gente terá convicção de que nos tornamos uma igreja instituída não por homens, pelo Renato, pelo Paulo, pelo Felipe, pela Juliana, pela Débora, pela Roberta, pelo Renan, pelo Evaldo, pelo Jorge, por todos que estão aqui, porque nós fazemos isso aqui junto. Mas nós teremos a evidência clara de que somos uma igreja onde Deus falou: eu vos separei para fazer essa obra, para comunicar o evangelho, o discipulado, quando nós discipularmos e batizarmos. Isso não pode fugir do nosso coração, porque senão nós seremos um grupo de pessoas que se amam, família, mas que se tornaram um clube de pessoas que se gostam, que se reúnem, que se movimentam, mas para si mesmo. Mas a gente precisa olhar para fora. Mas eu tenho meditado aqui também, enquanto os louvores, início do culto, que quando a gente conseguir evidenciar todas essas marcas espirituais que Jesus fala no Sermão do Monte, automaticamente Deus vai olhar para nós e vai falar assim: eu preciso levar pessoas a essa comunidade. O Espírito Santo vai conduzir pessoas até esse lugar, para vivenciarem isso que eles vivem, para que eles também tenham essas marcas e essas marcas transformem essa cidade, essa sociedade. Eu tenho convicção disso. Então, que a nossa oração, irmãos, seja nesse sentido, em nome de Jesus. São aqueles que estendem perdão. O perdão é a forma mais profunda de misericórdia. Spurgeon declara: guardar ressentimento é negar a graça que o salvou. Olha só que forte isso. E, gente, a gente vive isso constantemente, diariamente, nas nossas relações interpessoais, de trabalho, de faculdade e dentro das nossas casas. Guardar ressentimento, guardar mágoa no coração é negar a graça que nos salvou. É como se eu falasse assim: ele não merece a minha misericórdia, a extensão do meu perdão na vida dele. E quantas vezes a gente retém isso? A gente sabe de pessoas que muitas vezes frequentam igrejas, frequentam ambientes cristãos, mas aí quando você conversa, fala assim: com a minha irmã eu não falo. Tive um problema com ela, eu não falo com a minha irmã. Eu não falo com o meu pai. Nossa, minha mãe me fez tanto mal na minha vida, eu não falo com a minha mãe, não visito, me machucou demais. Olha que poderoso isso que Spurgeon fala. Guardar ressentimento é negar a graça que nos salvou.
E a gente resolve isso, talvez a gente não resolva, mas isso gere uma reflexão no nosso coração quando a gente entende. Imagina se Jesus Cristo, se Deus guarda ressentimento de nós. Porque Ele nos salva e a gente tem aquela regeneração, e muitas vezes o primeiro amor de Deus em nossas vidas nos conduz a ter uma vida reta, santa, comportamento coerente, mas depois a gente vai lá e faz o quê? Pisa na bola. Rememorando aquilo que Martim Lutero fala: eu achei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar, e ele nada. E às vezes tem, irmãos, depois de um tempo que esse primeiro amor passa, porque eu creio nisso, que quando a gente se converte, é algo sobrenatural, Deus ele derrama uma graça especial nas nossas vidas, que parece que a gente tem mais poder do Espírito. Talvez isso esteja relacionado a uma busca maior, a mais oração, a mais desejo por Deus. Mas depois de um tempo, irmãos, com a vida, porque a gente está nessa terra, a gente começa a ver coisas, a gente começa a desejar coisas, isso vai se esvaindo, vai diminuindo. E aí essa graça parece que ela é enfraquecida. Então a gente começa a perdoar menos, a gente começa a julgar menos, a gente começa a olhar menos para o outro com misericórdia, a gente começa a estender menos a mão para o outro. Olha uma reflexão que esses dias eu acho que nós estávamos conversando, acho que foi com o Renato e os meninos, acho que foi com o Paulo no encontro de homens aqui, o Evaldo estava presente. Olha só como o mundo vai nos transformando e tomando conta do nosso coração. Quem anda com dinheiro na carteira aqui hoje? Gente, faz mais de 3 anos ou 4 anos que eu não entro no banco para sacar uma nota. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Porque, assim, antes a gente sempre tinha um trocadinho dentro do carro. Então, você parava no farol. Hoje já o negócio já se automatizou, ele já vem com o QR Code do Pix, né? Os pedintes. Mas a gente não tem tempo para abrir o QR Code, ir lá e fazer. Alguns são mais empreendedores, o que eles fazem? Eles pegam a balinha, pode levar. Se você sentir no coração, você me paga depois. Quem é que não sente no coração? Cara, eu sou crente. Se o cara deu um negócio para mim, eu levar embora e não pagar, eu vou me sentir muito mal. Então, você vai lá e, às vezes, você paga mais do que o cara cobrou, não é verdade? Então, assim, eles são empreendedores, eles são inteligentes. Mas o que acontece? A gente deixou de ter essa liberalidade. Eu lembro que eu sempre carregava era o dinheiro da ajuda no trânsito. Mas aí, com o tempo, a gente começou a o quê? A modular a nossa generosidade. Por quê? A gente olha para o cara e fala assim, esse daí vai comprar pinga, não vou dar. Esse daí vai usar o dinheiro para comprar cigarro, droga, não vou dar. Aí já reduziu. Hoje o negócio se estendeu. A gente tem, quem tem Instagram vê isso. A gente tem uma série de vaquinhas que nos comovem quando a gente lê aquilo. Uma criança precisando de um medicamento especial que custa milhões de reais, ou precisa fazer uma cirurgia, só que a gente recebe isso diariamente. O que acontece com o nosso coração? Gente, eu não consigo ajudar todo mundo, então não vou ajudar ninguém. Pelo menos a minha reflexão é essa. E outra, o que disso é verdade e o que não é? Automaticamente o nosso coração vai se endurecendo em relação à necessidade do próximo e do outro. E se a gente não fizer essa reflexão, a gente aqui dentro, como comunidade, a gente não vai ter nenhum projeto para estender a mão para o outro, porque alguém vai estender aí fora. Os espíritas fazem muitas ações sociais, eles dão comida. Aí a gente começa a sustentar e criar crenças que não nos permitam a ser generosos e amar os próximos e os necessitados. Você sabe por quê? Ao final de tudo, Jesus ele não está preocupado com o resultado. Se você deu dinheiro para o cara e o cara vai comprar droga, se o cara vai comprar bebida, Jesus pediu para a gente amar. E o que a pessoa vai fazer com o amor de Jesus em nós é uma responsabilidade dela. Você vê? Está vendo? E isso traz um contraponto, né? Porque alguns cristãos têm uma divergência enorme com o pastor da IBAB. Muitos, né? Até o próprio Conselho Batista, né? Acabou. Então, assim, menos o Renato. O Renato ele é fanzaço, ele defende. Mas você vê, irmãos, isso traz uma reflexão. Porque é um ato de misericórdia, real, verdadeiro. É um ato de amor às vidas. Então, não cabe a nós, né? E talvez, muito obrigado por trazer isso, Roberta, porque talvez, assim, muito tempo daqui, até pela liderança que a gente tinha, pastoral, a nossa intenção era criticar o que estava de errado nas outras igrejas. Mas a gente nunca olhou para a gente e falar
O que eles têm de certo que a gente poderia fazer que a gente não faz? E aí a gente só se torna críticos. O outro, você viu o outro lá está errado, o outro faz isso e aquilo. Mas a gente não deixa de olhar as coisas boas que os outros faziam. Porque, no final, irmãos, nenhum são perfeitos, e nós também não somos. Nós não somos. A promessa de Deus, né, para aqueles que são misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Jesus não ensina a misericórdia, que a misericórdia é uma moeda de troca com Deus. Ele mostra que a misericórdia é a prova de que Deus já está operando em nosso coração. Eu acho que essa é uma evidência crucial para as nossas vidas, né? É uma evidência que realmente mostra um coração transformado, regenerado, mudado, modificado. Aquilo que traz lá no texto de Ezequiel: tirarei o coração de pedra, aquele coração insensível, duro, aquele coração que não pode ser moldado, que não pode ser apertado, esmagado, colocarei um coração de carne. Quantas pessoas são movidas, às vezes, pela emoção de dizer: eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, mas olha para o outro com um olhar de julgamento. Sabe, estava até comentando com alguém, estava comentando com um menino que trabalha comigo em Goiânia. Ele é da Bleia, o pai dele é pastor da Bleia há mais de 30 anos. Ele é aquele pastor leigo, mas é aquele cara movido por amor, Renato. Me inspira, sabe? O primeiro dia que eu fui conhecer ele, sabe, cumprimentei ele com respeito, porque a gente sabe que, assim, ele começou a passei pela cidade de Goiânia, a igreja lá da Assembleia é linda, fantástica, maravilhosa, é um palácio. E, não satisfeitos, eles compraram um terreno gigante na avenida principal, que custou, a obra vai sair milhões de reais, e vão fazer uma outra igreja com estacionamento, se não me engano, para mais de 2.000 carros, cara, um negócio assim absurdo. E o pai dele é pastor da Bleia, num bairrozinho pequenininho, e male o salário dele é R$3.000. Gente, mas o que eles ajudam de pessoa, e que as pessoas contam com eles, né? Ajudou a fazer recentemente, morreu uma irmã lá da igreja, eles que fizeram o enterro, deram uma ajuda de custo para os filhos que ficaram. Assim, pessoas movidas por um coração de amor, de amor. E aí, por que eu lembrei disso? Porque ele estava contando de que chegou um casal na igreja, se eu não me engano, ele evangelizou, e esse casal foi para a igreja. Esse casal, Goiânia é muito famoso pelo fato de ter músicos, né, principalmente do sertanejo. Gustavo Lima, Amado Batista, próprio Leandro e Leonardo. Então, assim, é muito rico essa coisa lá do sertanejo. Você vê as pessoas andando na rua de chapelão, uma coisa muito bacana. Aí, estou andando no carro com eles, eles colocam sertanejo para ouvir. Então, assim, é muito característico. Aí foi um casal, e o cara foi direcionado a ir para aquela igreja, está gostando, foi conversar, mas algo incomodava no coração dele. Falou assim: eu sou músico, e eu toco nas noites, tal, música sertaneja, tal, então isso está me incomodando muito, tudo mais. E aí, olha só, a mãe dele sábia, mesmo vivendo naquele ambiente, a gente sabe que Renato viveu, né, na Assembleia, antigamente não podia usar calça, né, nem sei se hoje, bermuda, então, várias coisas. A mãe dele, muito sábia, esposa desse pastor com mais de 30 anos, e vou te falar, nem eu sei se eu teria essa sabedoria. É uma sabedoria da simplicidade, chegar nele e falar assim: posso te falar uma coisa? Continua vindo aqui. Se Jesus chegar em algum momento no teu coração e falar, vai ser Jesus, não vai ser a gente. Né? Isso aconteceria na maioria das comunidades, igrejas que a gente conhece? Não. Se você quer tomar ceia, você está cantando para o mundo, você não pode. Tira isso. Então, olha só, misericórdia, amor pelas pessoas. Então, a gente vê que algumas pessoas se dizem transformadas, mas, no primeiro momento, não vê oportunidade de julgar o outro e falar assim: não, isso está errado. Isso que você faz não é coerente. Mas um coração misericordioso fala assim: eu vou esperar Jesus fazer aquilo que não sou eu que tenho que fazer. Eu só tenho que abraçar, estar perto, se eu tiver que orientar a respeito de alguma coisa, mas falar assim: confia no que Jesus vai fazer na tua vida. Então, esse é o coração do misericordioso. Porque existe uma promessa em nossas vidas, irmãos. E essa promessa está lá até no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então, se eu perdoo pouco, Deus vai olhar para a gente e falar: então, vou te perdoar pouco também. É uma promessa. E a promessa, porque alcançarão a misericórdia. Jesus não ensina que misericórdia é uma moeda de troca como Deus. Ele mostra que a misericórdia é a prova de que Deus já está operando no coração. Calvino explica: Deus promete misericórdia aos misericordiosos porque Ele mesmo está neles.
evidência de uma vida transformada, regenerada. Quando somos misericordiosos, testemunhamos que fomos alcançados pela graça e abrimos espaço para receber ainda mais graças de Deus. Deus se alegra em ver seu caráter refletido em nós. Para aplicarmos, irmãos, uma reflexão em prática, como eu disse, né? Procurar ser rápido, mas eu creio que assim é uma mensagem bem profunda para nós sairmos daqui meditando a respeito do que é a misericórdia, do que Deus evidencia através das nossas vidas e se nós estamos dando permissão para que isso aconteça. Tenho sido misericordioso ou crítico? Qual que é o nosso olhar para os nossos irmãos, para a nossa comunidade? Tenho sido misericordioso ou crítico? Tenho reagido como alguém que recebeu perdão ou como um juiz dos erros alheios? Eu ofereço aos outros aquilo que espero receber de Deus? Graça, amor, compaixão, chorar com os que choram. Para nós praticarmos diariamente, irmãos, perdoar quem te feriu, que nessa manhã que Deus possa trazer o Espírito Santo ao nosso coração e que a gente não retenha isso. Eu sempre, irmãos, eu faço uma reflexão que me ajuda muito nesse processo de perdão e quero compartilhar com vocês porque talvez nem todos tenham entendimento. Nós somos feridos pelas pessoas, as pessoas nos machucam, nos magoam, nos ferem, às vezes ferida de morte, que algumas pessoas não vão ter condições emocionais de se recuperar daquilo, essa é a verdade. E talvez alguns de nós já tenham passado por isso ou estejam passando por isso. Mas nós precisamos intencionalmente perdoar. E talvez a gente retenha o perdão porque a gente acha que perdoar é gerar um sentimento de amizade, de amor, de carinho pela pessoa, e isso não vai existir. Porque quando a gente é ferido, aquilo mexe com a gente, aquilo muda. Eu costumo a comparar o seguinte, até uma questão assim, o Renato ele me pede R$10.000, não que eu tenha, mas ele me pede. Digamos que eu tivesse. E eu dou R$10.000 para o Renato. E o Renato fala, Alex, eu vou te pagar tal dia. E o Renato não me paga. Naturalmente, isso gera um impacto na minha vida, porque talvez aqueles 10 mil fossem um recurso que eu estava guardado por uma emergência, para algo que fosse fazer muita diferença para mim. Prestei para o Renato não me pagou. O nosso coração vai, primeiro, autojustiça, confiei em você, Renato, você disse que iria me pagar, você não é digno da minha confiança, enfim. Mas o meu coração não pode ficar preso ao Renato. A falta de perdão, tem uma frase que diz assim, é um veneno que eu bebo esperando que o outro morra. E para o Renato, irmãos, para ele está tranquilo. Gastei, paguei as minhas contas e não vou te pagar, Alex. Quem está morrendo sou eu, porque o Renato está em paz. O que é o perdão, irmãos? É o simplesmente entender que, para o Renato, se ele pedir novamente, eu não vou emprestar, porque eu não vou dá-lo o direito de me ferir novamente, de impactar a minha vida financeira. Eu não vou dar esse direito. Mas, Renato, meu coração não está preso a você. Sou teu irmão, estou contigo. Se um dia eu ver você caído na sarjeta, como estava lá o homem samaritano passando na estrada, eu vou te resgatar. Eu não vou passar e vou falar, bem feito, Renato, está vendo? Você mereceu. Você ficou me devendo. Você entende a diferença? E porque a gente, quando eu penso e entendo dessa forma, eu não tenho que reter perdão. Porque o perdão não pede para que eu, toda vez que o Renato me peça 10 mil, tô 10 mil, te perdoei. Não é os 10 mil que diz que eu perdoei, Renato, mas é um coração aberto e um coração livre do Renato. Renato, o que você fez não vai condicionar, não vai mudar a identidade de quem eu sou. Não vai mudar. E eu sou filho de Deus, misericordioso, generoso, eu estou aqui para doar a minha vida por você. Mas se você chegar e pedir 10 mil para mim, não. Porque você precisa se entender com você mesmo. Não foi certo o que você fez. E não faça isso com os outros também, Renato. Isso não é legal. Isso daí fere as pessoas, isso machuca as pessoas, mas o meu coração não está preso a você. E se um dia realmente você precisar, seja lá o que for, se tiver pão na minha mesa, vai ter pão na sua. Isso é perdão. E é por isso que isso é tão essencial à nossa fé. Então, perdoe quem te feriu. Se, de repente, hoje, nessa manhã, você se lembra de alguém no seu coração que teu coração ainda está preso a ela,
que você pensa, isso te machuca, te fere, isso te traz algum sentimento, algum rancor, alguma angústia, perdoe. Você não precisa dar o direito dela te ferir novamente, mas libera ela para viver. Porque, na verdade, ela já está vivendo. Mais uma vez, a falta de perdão é um veneno que a gente toma, que amarga a gente, que faz a gente criar uma raiz de amargura, mas o outro está lá vivendo, só machuca a gente. Ajudar quem nada pode te devolver. Seja intencional nisso, irmãos. Tem um texto que talvez nem esteja relacionado a isso, mas eu sempre me lembro, quando alguém chega para mim e fala assim, Alex, você lembra que você me deu tal coisa? Eu não lembro. Sabe? Eu acho que eu vejo a essência de Cristo na minha vida, isso não é mérito meu, mas de Cristo, quando eu faço algo por alguém que eu esqueço. Eu ajudo alguém que, assim, eu não fico guardando, porque se eu guardei, é porque eu espero de volta. Eu espero que essa pessoa olhe para mim em algum momento com o mesmo amor e misericórdia. Então, ajude quem não tenha nada para te devolver. Faça esse exercício. Aquela pessoa que talvez essa ajuda, irmãos, seja o chamado de Deus, o evangelismo que ela precisa para se converter a Cristo. Ela está esperando, fala, caramba, mas essa pessoa que eu tanto tenho desgastes, que eu tanto estou afastada dela, que eu tanto desejo mal, veio e me ajudou? Talvez esse seja a comunicação de Deus para trazê-la a Cristo. Escolher ouvir com empatia antes de julgar. Esse é um exercício importante, porque sempre que a gente conversa com alguém, que alguém abre o coração, a gente tem a mania de usar a nossa regra. Eu resolveria desse jeito. Eu entendo muito mais. Meu coração está resolvido em Cristo, para mim está tudo certo. O Paulo fala muito disso, né? Que teologia, né, conhecimento teológico, mas na prática de vida, quando você chega, alguém perde um filho, alguém perde alguém, não basta você chegar e falar assim, Deus é contigo, Deus está guardando o seu filho, Deus tem seu coração, não, empatia. É entender que o sofrimento daquela pessoa é real. E que talvez só o seu silêncio, o teu abraço, fale mais do que você querer apresentar um versículo para essa pessoa, dizendo que você é mais crente do que ela, que você confia mais em Deus do que ela. Eu estou falando isso para vocês, mas, irmãos, isso serve muito para mim. Orar pelos que caem, ao invés de acusá-los. Simples, né? A primeira coisa que vem na nossa mente é a acusação. Caiu porque não vigiou. Caiu porque não presta. Caiu, claro, estava nesse caminho, chamei para a igreja, não veio. Caiu por causa disso. Pior é quando está na igreja, é verdade. Que aí a gente acusa ainda mais. Está ouvindo a mesma palavra que eu, por que não entendeu? Não é assim? Às vezes está do lado assim, marido, mulher, está ouvindo aí? Está ouvindo? É para você. Por que você não entende? Está tão claro? Está falando aí? Mas devemos orar primeiro por essas pessoas. Orar. Eu acho que a gente vou falar de mim, acho que a gente perdeu a convicção do poder do Espírito Santo através da mudança pela oração. E compartilhando a minha falha, eu tenho orado pouco por isso. Eu por ser mais racional, mais cético em relação às coisas, meio que Tomé, só acredito vendo, confiar no sobrenatural de Deus, porque eu já vi algumas coisas sobrenaturais, mas o entendimento de que, assim, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, eu não preciso me mover. Mas a verdade é que nós precisamos, sim, orar. E não é porque a nossa oração vai mover a mão de Deus, é porque Deus ele quer se relacionar conosco. E quando a gente ora, a gente entra na conversa de Deus, Deus responde e fala, está vendo como a nossa relação é verdadeira e como eu te ouço? Então, nós precisamos orar. Orar pelos que caem, ao invés de acusá-los. Tratar com honra até aqueles que nos decepcionam. As primeiras cadeiras para os que menos merecem. Repartir com aqueles que não merecem. Essa é a essência prática da vida cristã. E concluindo, a vida cristã é um ciclo de misericórdia. Recebemos misericórdia, vivemos misericórdia, e aí nós recebemos ainda mais misericórdia. Hernandes Dias Lopes diz, a cruz é a maior pregação de misericórdia. Quem passa por ela não sai o mesmo. E essa marca ela precisa estar presente em nossas vidas. Isso precisa ser evidenciado para as pessoas que estão à nossa volta. Que sejamos reconhecidos não por rigidez, mas por semelhança com Cristo, aquele que na cruz transformou sua dor em um gesto infinito de misericórdia. Amém? Que o Espírito forme em nós um coração que reflete o coração do Pai.
Quero convidá-los a curvar a cabeça, a orar. Pai, nessa manhã, nós queremos novamente te agradecer, Senhor, pelo privilégio da nossa comunidade, da nossa família aqui reunida, nossa família em Cristo. E que, Senhor, possamos, ó Deus, não viver essa família somente em palavras, mas em amor uns pelos outros, em misericórdia uns pelos outros, que possamos expressar nas nossas vidas, no momento propício e quando necessário, essa mesma misericórdia que o Senhor expressou em nossas vidas. Que possamos perdoar as ofensas, os momentos emocionais de cada irmão, e que isso não se estenda só à nossa comunidade, mas à nossa vida familiar, às nossas relações interpessoais, que a gente possa olhar para cada um, Senhor, com misericórdia. Que possamos, ó Deus, não enxergar apenas os defeitos, mas que esses defeitos venham, Senhor, constranger o nosso coração no entendimento de que em nada somos diferentes dos que erram, nós somos errantes também, pecadores, às vezes não em comportamento, mas em sentimentos, muitas vezes somos dissimulados, ó Pai. Até aqui na Tua presença, nas reuniões de comunidade, nós queremos externar e performar uma vida, um amor, um carinho, um sentimento que às vezes não estamos vivendo. Mas o Senhor derrama graça e misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor é paciente, o Senhor é longâmino conosco. E, Senhor, que nessa manhã, ó Deus, esse exercício também de estender para com os outros seja uma evidência viva de quem Tu és em nós. Que possamos andar, Senhor, e nos mover intencionalmente para aqueles que nada merecem, Pai. Que possamos nessa manhã refletir, ó Deus, se há, Senhor, em nossa vida, em nossas relações, alguém que guardamos mágoa, ressentimento. Pedimos, ó Pai, que nessa manhã o Espírito Santo possa, através do seu poder, confirmar os nossos corações, transformar e libertar os nossos corações da mágoa, da raiz de amargura, e que intencionalmente, independente do mérito, da justiça, possamos, até pelo celular, pegar e enviar uma mensagem, um WhatsApp e pedir perdão, e liberar essa pessoa do nosso coração. Nós cremos, ó Pai, que o Teu poder é aperfeiçoado em meio às nossas fraquezas, e por isso nós nos fazemos pobres de espírito, nós nos fazemos miseráveis do espírito, para que a Tua vida seja aperfeiçoada em cada um de nós, Pai. Abençoa, Senhor, essa manhã de domingo, esse início de semana, que possamos ver durante os dias as Suas marcas em cada um de nós, ó Pai. Que o Teu favor, o Teu amor, que, Senhor, a convicção e a confiança, assim como cantamos aqui nos louvores, que nós lamentamos, ó Deus, por não ver que o Senhor é o nosso sustento, e o Senhor é. Não está nas nossas forças, não está na nossa performance, não está no nosso poder, não naquilo que podemos fazer, mas somente em Ti. O Senhor é o nosso sustento. Que nessa semana nós possamos caminhar na convicção disso, Pai. É que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos então estar encaminhando agora para o final do culto, né? Alguns avisos aqui sobre as nossas atividades. No próximo domingo a gente vai ter o nosso almoço, né, aqui na igreja. Tem alguns irmãos que ainda não confirmaram se vão estar participando ou não, então, se forem a intenção participar, é um almoço onde cada um, né, o que chama piquenique, isso, americano, cada um traz um prato, vai ter, não sei se vai ter sobremesa, tem alguém mais inteirado do que eu aqui que pode dar informação? Está na lista, né? Então, sorvete, bebida também. Então, assim, as famílias vão se reunir, cada um vai trazer um prato, e a gente vai ter um momento aqui de confraternização pelo final do ano, né? Aproveitando as festas aí de final do ano, se reunindo, confraternizando pela nossa igreja, né? Pela nossa amizade. Não, a gente não vai parar esse ano, porque como vai ter o Natal e o Ano Novo são no meio do ano, no meio da semana, não tem porquê, né? A gente parar. A gente vai ter culto, quem for vir, vem, quem não estiver viajando, não puder vir, não tem problema, tá bom? A gente vai estar aqui todos os domingos,
Amém? A gente vai ter reunião de homens essa quinta-feira. Provavelmente também vai ser a última quinta-feira também do ano, porque depois aí já entra quinta-feira de Natal, quinta-feira de Ano Novo. Então a gente tem essa reunião agora essa semana, e aí depois a gente volta só o ano que vem, em janeiro. Tá bom? As ofertas, né, os dízimos, para não deixarem de estarem ofertando, vocês têm um Pix aí no grupo da igreja, do WhatsApp, amém? A gente está conseguindo aos poucos equipar a igreja, principalmente ali a sala onde a gente se reúne, para ter um pouco mais de conforto nas reuniões aí, que a gente tem reunião de mulheres, reunião de homens, para as crianças também, já tem uma geladeira. Então, a gente já está aos pouquinhos equipando e tendo um pouquinho mais aí de estrutura para a gente estar oferecendo aqui para os irmãos. Amém? Então tá. Vamos orar então para encerrar. Pedir para vocês ficarem em pé. Que a gente possa estar praticando nessa palavra, né? Eu estava pensando ali, enquanto o Alex estava terminando, sobre quando a gente estava conversando com relação a como a gente ia pensando na série, qual série, e aí o Paulo trouxe essa necessidade de a gente estar falando sobre o Sermão do Monte, porque é um resumo ali do que um cristão precisa ter, né? Precisa se comportar para ser um cristão, para ser parecido com Cristo. Então, que a gente possa estar meditando nessa palavra durante a semana e estar revisitando o conteúdo. Se eu não me engano, a gente perdeu uma só ministração, que acho que foi a do Alex, né? A passada dele, a do Paulo está gravada, mas que a gente possa revisitar essas pregações, ouvir de novo com calma, reler o Sermão do Monte, ouvir ali toda que vocês quiserem, né? Ouvir todo o documento paralelo que o Paulo montou. Pede para ele que ele passe para vocês. Ele fez uma coletânea de ministrações, de podcasts falando sobre o Sermão do Monte, material. Então, que a gente possa estar meditando nesse conteúdo, que é um conteúdo muito rico e muito importante para a gente. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por este culto, Deus, por essa palavra, por essa reunião, pelo louvor, ó Deus, pela necessidade, ó Pai, de nós sermos, Deus, misericordiosos e entendemos, Pai, que o Senhor agiu, Senhor, com misericórdia com a gente, porque nós não somos merecedores, nós não merecíamos nada, Deus, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou, Senhor, de um mundo de trevas, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dos nossos irmãos, Senhor, de cada um que está aqui, de todos aqueles irmãos também que não estão, Deus, aqui na igreja, Senhor, muitos estão trabalhando, muitos ficaram presos no trânsito, outros estão viajando, Pai, que o Senhor vá de encontro com cada um. Deus, que aqueles, Senhor, também que estão afastados, ó Deus, por N motivos, ó Deus, mas que se sentem até parte, Senhor, dessa igreja, mas às vezes não conseguem força, Deus, para estar vindo, Senhor, para o culto. Deus, que o Senhor possa, Senhor, também estar visitando essas famílias, essas pessoas, e que eles possam, Deus, no tempo oportuno, Senhor, estar se achegando a nós novamente. Usa, Senhor, as nossas vidas de cada um de nós para estar, Deus, chegando também, Senhor, a esses irmãos e ajudando, Senhor, no resgate, Senhor, dessas pessoas, Pai. Abençoa também, Senhor, os irmãos nessa próxima semana, nas suas atividades, na sua vida, Senhor, ordinária e comum, que o Senhor seja com cada um deles também, Senhor, ajudando, protegendo e abençoando em nome de Jesus, é que eu te peço. Amém. Cafezinho.